Nós vemos aqui, num reinado em Samaria, um reinado em Israel mau, um reinado em Israel perverso, cujos reis que estavam à frente chamava-se Acabe e Jezabel. Quem estava à frente do reino era Acabe e Jezabel. Obadias, ele era apenas um mordomo de Acabe. E quando nós começamos a olhar para aqui, eu já começo a trazer para você um exemplo de fidelidade a Deus, mesmo quando as situações são adversas. Obadias, ele era um mordomo do rei, e o rei que deveria temer a Deus, Acabe temia a Deus? Não. Sua mulher Jezabel, muito menos. Nós vemos que tanto Acabe quanto Jezabel eram rei e rainha más, perversos, egoístas, não pensavam no povo, pensavam apenas em si. Mas, bispa, como a senhora me diz isso? É simples. Quando você vai ver sobre a vinha de Nabote, que Acabe quis a vinha de Nabote, sendo que ele poderia ter qualquer terra do reino, só que não, ele queria a vinha de Nabote, de um dos seus servos, e na verdade Nabote disse, não, é uma herança de família, eu não vou vender. Acabe vem para casa triste, chorando, Jezabel diz, por que você chora? Ah, você quer a vinha de Nabote? Jezabel arma uma emboscada, leva Nabote a julgamento, e Nabote é executado, tudo para que o rei tivesse um pedaço de terra. Um rei que é capaz de fazer isso com o seu súdito, tem algum amor pelos seus súditos? Não. Olha o rei que estava governando Israel. Olha o rei que estava à frente do povo, da nação eleita. Não à toa que a Bíblia diz que quando o justo governa, o povo se alegra. E quando o ímpio governa, o povo padece. A Bíblia já diz. Nós precisamos aprender, querido, querida, ao invés de seguir o exemplo do homem, ao invés de seguir o exemplo da mulher quando é mal, devemos aprender a seguir o exemplo que Cristo quer na minha e na tua vida. Ah, mas poxa, bispa, mas fulano de tal, eu idealizei fulano e fulano é assim, mas fulano está fazendo algo de errado, você não faz. Não é porque você modelou alguém, não é porque você decidiu seguir alguém, não é porque você decidiu andar com aquela pessoa. Quando você vê ela fazendo uma atitude errada, eu devo fazer também? Não. Aquela pessoa está sendo boa em muitas áreas na minha vida, mas nessa eu discordo, então nessa eu não vou copiá-la. Quem está entendendo, diga amém. E nós vemos que Acabe e Jezabel, eles cuidavam de 450 profetas de Baal no seu palácio e mais 400 profetas de Azari no seu palácio. Bispa, mas onde está isso? Vai comigo aqui no mesmo capítulo, capítulo 18, versículo 19. Para você ver isso. Diz assim, no capítulo 18, versículo 19. Agora, pois, envia e ajunta a mim todo Israel no monte, como também os 450 profetas e os 400 profetas de Azera, que comem da mesa de Jezabel. Olha aqui para mim. Jezabel sustentava 850 profetas que não eram de Deus. Jezabel sustentava 450 profetas de Baal, mais 400 de Azera na sua casa, numa época de crise, numa época de fome, numa época de escassez. Sabe o que nós podemos aprender aqui com Jezabel? Que é o que a Bíblia diz. O povo das trevas é mais prudente do que os da luz. Jezabel, aquilo que ela imaginava ser uma divindade, algo importante, ela cuidava. E nós vemos, querido, querida, se dentro de uma casa sustentar às vezes uma família com 5, 6, 7, 8, vamos lá, colocar 10 pessoas, é fácil?
Imagina você sustentar só de profeta 850. Pensa o tanto que não gastava. Sim ou não? E a situação de Israel não era boa. Ah, bispa, mas ele era o rei, ela era a rainha, tinha fartura. Você acabou de ler comigo, no versículo 5, que Acabe pediu para Obadias ir por um lado da terra e ele ia por outro para achar o quê? Comida para os animais. Ou seja, a situação estava tão escassa que não tinha comida nem para os animais no reino. Samaria, para que você entenda toda a situação aqui, Samaria, a capital de Israel, ela já estava há 3 anos sem chover. Lembra quando Elias chega para Acabe e diz: Acabe, segundo a minha palavra, não choverá nesse lugar até que eu torne a dizer? Quem se lembra dessa passagem? Aqui já faziam 3 anos. Elias disse isso para Acabe e saiu, foi ser sustentado pelo corvo num riacho. Depois o riacho secou, Elias vai para a casa da viúva. Elias lá na casa da viúva, o filho da viúva morre. Elias vê aquilo que aconteceu com o filho da viúva, algo injusto. Ele clama ao Senhor e o Senhor ressuscita o filho da viúva. Talvez quando nós olhamos aqui, se você for analisar do capítulo 17 até o capítulo 18, a vida de homens e mulheres de Deus também não são sempre fáceis. Tem pessoas que acham, não, por eu servir a Deus, por ela ser mulher de Deus, por ele ser homem de Deus, as coisas para ele tem que ser mais fácil. O povo aí do mundo fala isso. O povo aí fora exige isso. Só que quando nós vamos conhecer a palavra de Deus, quando nós vamos nos aprofundar nas escrituras, vemos que servir a Deus não é sinônimo de facilidade. Servir a Deus é sinônimo de vitória em qualquer situação. Não espere você facilidade na tua jornada. Eu vou vir aqui para a igreja, eu vou firmar na igreja, eu vou ficar na igreja e tudo vai ser fácil. Não te contaram a verdade. Quem disse que Cristo é um passe de facilidade? Quem disse que servir a Deus, tudo vai vir fácil na tua mão, tudo vai vir de mão de beijada? Se te disseram isso, mentiram. Se disseram que servir a Deus é sinônimo de coisas simples, de coisas fáceis, mentiram para você. Mas agora se disserem para você, olha, servir a Deus você vai passar por lutas. Servir a Deus você vai passar por adversidades. Servir a Deus você vai enfrentar problemas. Só que em todas as coisas você será mais que vencedor. Nas lutas você vai vencer, nas adversidades você vai sair por cima, dos problemas Ele vai te dar estratégia para que você veja a solução que ninguém viu, para que você compreenda o que ninguém compreendeu. Quando você serve a Cristo, não tem facilidade, mas tem vitória garantida para a tua vida. Nós vemos que a vida que eu falei aqui tão rapidamente para vocês de Elias, foi fácil a vida do profeta? Camarada, só para a gente recapitular aqui um pouquinho. Ele estava na casa de uma viúva. Naquela época a viúva não tinha aposentadoria, a viúva não recebia nada. A situação já não era fácil. Quando ele estava na casa da viúva, o que acontece com o filho da viúva? Morre. Para ajudar o filho da mulher, morre. Mas quem estava dentro da casa com a mulher? Um profeta. Um profeta de Deus, um homem de Deus. Aqui nós precisamos aprender e abrir a nossa mente e compreender que andar com Deus, virão adversidades, virão problemas. Só que quando o profeta leva o menino para o quarto dele e ele deita-se em cima do menino e ele ora para que volte o fôlego de vida para o menino, o Senhor responde àqueles que nele confiam. Algo que você precisa entender, que eu preciso aprender, é que servir a Deus não é sinônimo de facilidade, mas é sinônimo de vitória. Se eu sirvo a Deus, não vai ser fácil, mas eu vou vencer.
Não vai ser fácil, mas eu vou ter meu casamento restaurado. Não vai ser fácil, mas eu vou ver a minha empresa decolar. Não vai ser fácil, mas eu vou ver a minha vida financeira caminhar. Não vai ser fácil, mas eu vou ver meu filho fora das drogas. Não vai ser fácil, mas eu vou ver meu marido liberto. Vou ver minha esposa liberta. Não vai ser fácil, mas eu vou abrir a minha boca e dizer igual a Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós vemos que no meio de um reinado tão mau, quantos profetas comiam na mesa de Jezabel e de Acabe? 850. 450 de quem? 450 de quem? E os outros 400? Azera. Tá na dúvida? Bispo, eu estou na dúvida. Capítulo 18, versículo 19. Tá ali, capítulo 18, versículo 19, você vai saber. Só que olha aqui para mim. A situação, o país em crise, fome, sem chuva, por 3 anos. Você tem ideia o quanto que esse Acabe, esse rei, foi atrás de Elias? Acabe procurou Elias em todos os lugares. Acabe foi atrás de Elias, onde ele ouvia dizer: olha, Elias passou aqui. Acabe largava tudo e ia atrás de Elias. Todos os lugares que passou na mente de Acabe, Elias está ali. Acabe foi. Acabe foi. Só que sabe o que me chama a atenção aqui? Eu quero chamar a tua atenção para isso também. É que os que confiam no Senhor são guardados e protegidos pelo Senhor. Acabe foi atrás de Elias, porém Deus fez questão de esconder a Elias. Deus colocou Elias num vilarejo, Deus colocou Elias numa cidade onde ninguém abriu a boca para o rei, onde ninguém falou, onde Elias, deixa eu dizer uma coisa e profetizar sobre a tua vida. Talvez você está saindo de uma situação e entrando em outra e falando: Deus, vai ser pior, Deus, não vai dar certo, Deus, isso não vai ser bom para a minha vida. Deus, olha, eu estou saindo aqui de um riacho, estou indo para ser sustentado por uma viúva que precisa mais do que eu. Só que Deus está mandando dizer para você: não tenha medo, porque Ele está com você. Não te assombres, porque Ele cuida de você. Ainda que pareça que o curso da tua história está mudando, mas é para coisas maiores na tua vida. Deus não muda a tua história à toa. Ele muda a tua história para moldar o teu caráter. E nós vemos então que Acabe desesperado atrás de Elias, até que uma hora, ou ele iria atrás de Elias, ou ele iria atrás de comida. Não dava mais para ele ficar correndo atrás dos dois. No meio daquele reinado mau, daquele lugar mau, existia ainda um homem de Deus. E sabe o que me chama a atenção? Esse homem de Deus andava com Acabe. E aqui eu quero chamar a sua atenção. Com quem você tem andado? Quem são as pessoas que comem na mesa com você? Porque quem comia na mesa com Jezabel eram 850 profetas do Senhor, não era isso? De Baal e de Azera. Quem é que está sentando na mesa para comer com você? Quem é que você está chamando para festejar com você? Talvez pessoas que podem até ter um ar de que são de algo de Deus, só que no fundo não tem nada. No fundo Deus olha do céu à terra e vê como sepulcro caiado. A aparência é linda, mas por dentro eu tenho nojo, fede. Apesar dele viver nesse meio, Obadias não deixou ser contaminado. Ele permanecia temendo o Senhor Jesus. Só que ele não estava nesse meio porque ele queria. Tem gente que fala: viu, por isso que eu tenho que ficar aqui no meio. Deus está me chamando como Obadias.
Ai, tá lá os amigos tudo no bar. Não, Deus me chamou como Obadias. Vou sentar aqui para evangelizar eles. Daqui 2 horas está bebendo junto com eles ou mais. Não adianta, querido, você querer enganar a Deus. Não adianta você querer achar que a sua vida vai ser feita da tua forma. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer: eu te escolhi do ventre da tua mãe. Eu te chamei quando você ainda nem sabia que estava neste mundo. Eu te escolhi antes de toda a fundação do mundo. Eu te chamei por nome. Eu escolhi você adentro. Você não é mais um nesse mundo. Você não é mais um nessa terra. Você é escolhido do Senhor. E deixa eu te dar uma notícia. Ser escolhido de Deus é maravilhoso, é perfeito, mas tem um preço a pagar. Quando você é escolhido de Deus, Ele tem ciúmes de você. Quando você é escolhido de Deus, você está no meio dos escarnecedores e o Espírito Santo chega lá e te cutuca. O que você está fazendo aqui? Aqui não é o teu lugar não, sai daqui. Aí você fica até... Você quer sair, mas não quer para não fazer isso. Aí o Espírito Santo fala: não, sai. Quando o Espírito Santo disser, lembre-se dessa palavra: eu sou escolhido e Deus tem ciúmes de mim. Obadias era escolhido, ele vivia num reino mau, numa situação totalmente má. Obadias poderia olhar e falar: quer saber de uma coisa? Deus está com ninguém não. Deus não está nem com Elias. Deus não está com ninguém, quer saber? Vou servir os profetas de Baal, vou servir os profetas de Azera, vou servir a outros. Só que diz a palavra do Senhor que Obadias temia muito ao Senhor. Algo que eu e você precisamos aprender é manter o temor de Deus dentro do nosso coração, manter a presença de Deus viva dentro de nós, manter a luz do Espírito Santo sobre nós, porque quando mantemos a presença de Deus, ainda que venha o dia mau, continuamos a caminhada olhando para o Senhor. Agora, quando nós não tememos mais a Deus, começamos a achar que tudo que está acontecendo à nossa volta é culpa de Deus. Ah, não, porque Acabe era exatamente assim. Acabe achava que tudo que estava acontecendo na situação de Samaria era culpa de quem? De Elias, o profeta de Deus. Culpa de Elias, não era dele, era culpa do outro. Algo que precisamos aprender é que Deus cuida dos seus. Só que Ele exige que os seus zelem pelo nome dEle. Não adianta você ser escolhido de Deus e querer fazer como o mundo faz. Não adianta você ser escolhido de Deus e chegar lá e falar: ah, não tem problema, né? O problema está em se embriagar. Só que todo bêbado, quem já viu aqui gente bêbada? Todo bêbado te diz o quê? Todo bêbado tem uma frase clichê. Você pergunta para a pessoa: fulano, você está bêbado? O que ele te responde? Você já viu algum bêbado falando: tô bêbado? Todo bêbado que eu conheço até hoje: fulano, você está bêbado? Não. A pessoa não consegue nem ficar de pé. Você fala: fica de pé. Calma aí, eu vou sentar, daqui a pouco eu fico. Só que ele diz que não está. Nós precisamos aprender a nos separar. Mas bispa, se eu me separar eu vou ficar sem amigos. Bispa, se eu me separar eu não vou ter mais parceiro. Bispa, se eu me separar as coisas vão começar a ficar ruim. Você vai ter que escolher: ou você é amigo de Deus ou amigo do mundo. Você está fazendo igual Israel, cocheando em 2 pensamentos. Ora você serve a Deus, ora você serve ao mundo. Você vai ter que decidir. Só que deixa eu te lembrar uma coisa: você é escolhido. Quando você é escolhido, Deus sente ciúmes. E pelos escolhidos, se não vem pelo amor, Ele enfia um anzol no nariz, um freio na boca e traz. Aí você escolhe a forma que você vai querer vir. Eu venho pelo amor ou eu venho pela dor? Mas que eu venho, eu venho. Porque quando Deus escolhe alguém, é porque Ele tem propósito na vida daquela pessoa.
Só que da mesma forma, é isso que você precisa compreender nesta noite. Da mesma forma que Deus tem propósitos com uma pessoa, Satanás começa a trabalhar para que aqueles propósitos deixem de se cumprir, para que aqueles sonhos deixem de se cumprir. Satanás estava trabalhando para que Obadias perdesse a fé em Deus. Satanás estava trabalhando para que Obadias deixasse de seguir a Deus, ao ponto que ele manda, Satanás toca no coração de Jezabel, e Jezabel manda que todos os profetas do Senhor sejam eliminados. A mesma que sustentava 850 profetas idólatras, estava mandando agora executar os profetas de Deus. E Obadias vendo tudo aquilo. Isso me chama a atenção aqui. Obadias é um exemplo de que você pode ser fiel quando as pessoas ao seu redor não são fiéis a Deus. A rainha dele havia mandado fazer o que com os profetas do Senhor? Mandou fazer o que? Acabe estava atrás de Elias para fazer o que? Você acha que Acabe estava atrás de Elias para conversar? Acabe queria a morte de Elias. Jezabel mandou matar todos os profetas. Acabe queria a cabeça de Elias em específico. E Obadias, diz a palavra do Senhor, que ele temia o Senhor. Enquanto os reis não temiam, Obadias temia. Obadias cuidava das coisas do Senhor. Obadias se preocupava com profetas. Obadias zelava pela vida de homens e mulheres de Deus. Deixa eu dizer uma coisa: um sinal que você é de Deus, um sinal que você é escolhido de Deus, um sinal que Deus é na tua vida, é quando você começa a se preocupar com os planos de Deus nessa terra. Quando você começa a se preocupar com as coisas de Deus aqui nessa terra, isso é sinal que você também é filho do Rei dos Reis. E nós vemos então que o reino naquele caos, Acabe diz: Obadias, vem cá. Obadias, você vai para um lado e eu vou para o outro. Você vai procurar ervas para a gente dar aos animais, senão vamos começar a perder os animais. Diz a palavra do Senhor que Obadias então, ele vai para um lado e Acabe para o outro. Deixa eu te falar uma coisa. Quando Deus quer se revelar a você, Ele não vai se revelar enquanto você caminhar lado a lado com quem não teme a Ele. Tem gente que ora: Senhor, se mostra para mim, Senhor, se revela para mim, Senhor, conta para mim o que o Senhor tem para minha vida. Só que quem são as suas companhias? É um tal de Acabe aí da vida, que não suporta igreja. É uma tal de Jezabel aí que sustenta os profetas. É um tal aí que paga cerveja para todo mundo. É esse aí que eu tô. Deus não vai se revelar. Porque tanto... Bispa, como é que a senhora me garante isso? Porque quando ele apareceu para Josué numa guerra, o que ele disse? Josué, santificai-vos, que amanhã eu farei maravilha no vosso meio. Deus exige santificação. E quando... Mas bispa, calma aí. Entende uma coisa. Eu sei que Deus exige santificação, mas quando Jesus estava aqui na terra, ele andava com os publicanos. Boa. Quando Jesus estava aqui na terra, ele andava com as prostitutas. Boa. Quando Jesus estava aqui na terra, olha, ele andava com cobradores de impostos. Verdade, você tem razão. Jesus andava com eles, mas Jesus nunca se contaminou. Jesus andava com eles, mas era Jesus que convertia eles. Eles não se desviavam. Ah, Jesus entrou na casa de Zaqueu, chefe dos publicanos, cobrador de impostos, e comeu com Jesus. E eu não posso sentar na mesa com os meus amigos? Pode, desde que eles não rompam os seus princípios, desde que eles não rompam o seu caráter, desde que eles não tirem você da presença de Deus. Porque a partir do momento em que um amigo começa a te afastar de Deus, em que uma amiga começa a te dar conselhos fora da palavra, em que alguém começa a te ensinar outra coisa, aí, querido, é você que tem que se afastar. É você que precisa. Porque quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, ele comeu, ele bebeu, ele esteve ali e ele anunciou o evangelho. E antes de Jesus ir embora, Zaqueu falou algo.
Senhor, tudo que eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Se eu tenho defraudado, se eu tenho enganado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Jesus olhou para Zaqueu e disse: esse também é filho de Abraão. E hoje houve salvação nessa casa. Jesus não andava com publicano, com pescadores, com pessoas de má índole para a sociedade à toa. Ele andava para resgatar essas pessoas. Quem está entendendo isso? Mas a partir do momento que eu ando e essas pessoas começam a me afundar, e eu quero ver a glória de Deus, eu quero ver a presença de Deus, eu preciso me afastar. Acabe foi para um lado, Obadias para o outro, porque Deus queria honrar a Obadias. Obadias havia feito algo extraordinário aos olhos do Senhor. Obadias havia feito algo de extrema valia ao Senhor, e Deus queria honrar Obadias. Preste atenção. Acabe estava atrás de Elias, e Acabe achou? Acabe achou? Obadias estava atrás de Elias? Não. Mas Elias veio ao encontro dele. Sabe o que eu aprendo aqui? Eu quero ensinar você que quando você confia em Deus, você não precisa correr atrás de nada. Deus traz tudo diante de você. Quando Deus quer te honrar, claro que tem a tua parte a fazer. Quem está entendendo isso? Só que você não precisa ficar perdendo noites de sono. Você não precisa ficar preocupado. Você não precisa ficar aflito. Quando Deus decide te honrar, Ele traz a bênção até você. Ele traz a bênção até a tua casa. Ele traz a mudança para você. Se você confiar, se você acreditar, Deus já tem o melhor para a tua vida. Nós vemos que Obadias não procurava Elias, mas Deus queria exaltar a Obadias. E Deus faz então com que Elias encontre Obadias. E quando Obadias vê Elias, ele não tem a certeza se é Elias ou se não é Elias. E ele pergunta: é você mesmo, meu senhor Elias? Elias chega para ele e confirma e diz: sim, sou eu, Elias. Imediatamente, olha a diferença. Eu vou te mostrar a diferença de quem é honrado por Deus e de quem não é. Imediatamente, quando Obadias vê Elias, Obadias dobra o joelho, põe o seu rosto em pó. E Elias diz assim: Obadias, vai até Acabe e diga a Acabe que eu vou me apresentar diante dele. Querido, Acabe estava 3 anos atrás de Elias. Onde falava que Elias estava, Acabe ia. E agora, Acabe vai se encontrar com Obadias, e Obadias vai ter uma função, que é dizer que Elias virá ao encontro dele. Só que algo que me chama a atenção aqui, eu quero que você entenda, é que Deus escolhe a quem Ele vai honrar. Tem pessoas que acham que pelo simples fato dela estar na igreja, isso já vai fazer com que Deus a honre. O simples fato de estar na igreja faz com que Deus honre alguém? Não. Então o que gera essa honra? O que gera a bênção vir até mim e eu não correr atrás dela? O que gera a glória de Deus chegar até mim? Eu ouvir a palavra de Deus e obedecer. Eu começar a praticar. Eu começar a falar: Senhor, se andar com tal pessoa não está te agradando, então me ajuda a me afastar. Senhor, se fazer tal coisa não está te agradando, então me ajuda a me afastar desse pecado. Senhor, me ajuda a viver o que o Senhor quer que eu viva. Nós vemos que quando Deus chega e usa Elias para aparecer para Obadias, Obadias se alegra porque viu um profeta. Obadias reverencia, ele honra a Elias.
Só que com a notícia que Elias te dá, Obadias se enche de medo. Porque é algo que eu e você precisamos entender. Que quando Deus quer exaltar alguém, quando Deus quer honrar alguém, muitas vezes o que Deus vai mandar você fazer, o que Deus vai pedir para você, pode te dar medo. Você pode falar, não, mas eu não vou conseguir fazer isso. Não, mas e se Deus mudar de ideia? Não, mas e se der errado lá na frente? Não, mas e se depois mudar? E se não for isso, e se for aquilo? E se isso daqui? Poxa, mas Deus está falando para fazer tal coisa, mas e se lá na frente der errado? Só que algo que você precisa entender, que quando Deus fala, Ele sustenta a palavra dEle. Quando Deus fala, Ele segura na tua mão e diz, continua, caminha, segue em frente, que eu estou contigo. Veja comigo, aqui em 1 Reis, capítulo 18, versículo 9. Elias fala que vai se apresentar a Acabe para Obadias dar esse recado. Olha o que Obadias responde, no versículo 9. Porém ele disse, em que eu pequei, para que entregues teu servo na mão de Acabe, para que me mate. Olha aqui para mim. O que Deus estava usando Elias para trazer honra a Obadias, Obadias estava olhando e falando o quê? É meu fim. Não dá certo não. O que eu fiz de errado para o Senhor me entregar na mão de Acabe e ele me matar? Onde eu pequei? O que eu fiz de errado? Muitas vezes nós olhamos para a situação e vemos no meio daquela situação um caos, e vemos no meio daquela situação um grande problema, e vemos no meio daquela situação a perca de tudo. Bispa, meu casamento não tem mais jeito. Bispa, minha vida financeira não tem mais jeito. Bispa, minha saúde não tem mais jeito. Bispa, meu filho não tem mais jeito. Obadias, quando recebeu aquela notícia, ele disse, a minha vida vai ser ceifada. Só que é algo que eu e você precisamos aprender. É que o que não tem jeito, quando vem a palavra de Deus, passa a existir um caminho que dá jeito. Bispa, não tem caminho. Bispa, não tem saída. Bispa, não tem escape. Só que você esquece que o próprio Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você não tem o caminho aos olhos humanos, creia que Ele se faz caminho para mim e para você. Vem aqui comigo, no versículo 10. O que Obadias disse a Elias? Vive o Senhor teu Deus, que não houve nação, nem reino, aonde o meu Senhor não mandasse em busca de ti. E dizendo eles, aqui não está, então ajuramentava os reinos e as nações, e eles te não tinham achado. E agora dizes tu, vai, diz ao teu Senhor, eis que está aqui Elias. E olha a visão rapidamente, a gente vai voltar aqui para o 12. Olha a visão que Obadias tinha das coisas de Deus. Obadias entendia que quando Deus falava, e tem pessoas que acham que não, Deus não pode mudar, Deus prometeu. Algo que nós precisamos entender é o que não é mutável em Deus. O que nunca vai mudar em Deus são seus princípios. Levanta as suas mãos e diga assim comigo: os princípios de Deus são imutáveis. Os princípios de Deus são imutáveis. Porém, Obadias sabia que Deus poderia dizer algo a Elias, e daqui a pouco Deus fala: não, Elias, não faz isso, faz outra coisa. Quem está entendendo isso? Obadias, ele entendeu, já mesmo não sendo profeta, ele entendia o trabalhar de Deus. E olha o que ele diz aqui no versículo 12 a Elias: e poderia ser que apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te tomasse, não sei para onde, e vindo eu a dar as novas a Acabe, e não te achando, ele me mataria.
Porém eu, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Olha o que Obadias tinha para argumentar. Olha o temor. E não é à toa, não obstante que em Provérbios diz: o temor ao Senhor é o princípio de toda sabedoria. E olha o que ele diz aqui: eu temo ao Senhor desde a minha mocidade. Além dele temer a Deus desde a sua mocidade, Obadias tinha provas deste temor. E a prova você vê aqui no versículo 13. Porventura não disseram ao meu Senhor o que fiz? Quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como escondia 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50, numa cova, e os sustentei com pão e água. Obadias tinha a palavra dele, que ele temia o Senhor desde a sua mocidade. E ele tinha provas. Porque enquanto Jezabel mandou matar todos os profetas, o que Obadias fez com 100 profetas? Escondeu numa caverna. Escondeu numa cova, aliás, a Bíblia diz. Escondeu numa cova e sustentava eles a pão e água. Algo que eu e você precisamos entender é que grandes coisas que Deus nos pede, nos fala, vão gerar medos. Bispo, Deus prometeu fazer algo extraordinário comigo, mas eu estou com medo, é normal. Bispo, Deus prometeu que vai mudar a minha história, mas eu estou com medo, é normal. Bispo, mas e se lá na frente der errado? Se Deus prometeu, se Deus está mandando algo, Ele manda te dizer também: vai com medo mesmo, mas não fica parado. Vai com medo, mas caminha. Vai com medo, mas vai adiante. Que o que você precisar no caminho, Ele prepara para você. E Elias tem uma resposta para ele. E Elias diz, no versículo 15: e disse Elias: vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, que deveras hoje me mostrarei a Ele. Deus havia acabado de falar pela boca de Elias: eu vou me mostrar, eu vou me revelar. Pode falar, Obadias. Você tem ideia que essa era a notícia que Acabe mais desejava? Quem tem ideia disso? É só você vir aqui no versículo, querido. No versículo 10. Aonde qualquer reino, qualquer nação, qualquer lugar que falava que Elias estava, Acabe fazia o quê? Você tem ideia o que é chegar para Acabe a notícia: rei, encontramos Elias e ele vai te encontrar? Acabe: era o que eu queria. Catar esse Elias. É o que eu mais queria. Entenda uma coisa para que você consiga compreender isso, e eu te trago aqui. Qualquer pessoa que trazia uma boa mensagem ao rei, ele era honrado com riquezas. Quando o mensageiro ele trazia uma mensagem boa ao rei, o rei daquela época era um hábito, era algo cultural. Tinha um hábito de agir com benevolência para com aquela pessoa. Quem está entendendo isso? Então Obadias ia dar a notícia que Elias estaria diante dele, e Obadias seria recompensado financeiramente pelo rei. Deus não queria apenas honrar Obadias espiritualmente, Deus queria honrar Obadias notoriamente, porque Elias apareceu para ele, não apareceu para Acabe, uma notoriedade. Deus queria honrar Obadias espiritualmente por ele ter guardado os 100 profetas. Deus queria honrar Obadias financeiramente porque ele traria uma boa notícia ao rei.
Então o rei iria recompensá-lo. Deus, quando percebe que pode contar com você, Deus, quando percebe que pode contar com a sua atitude, com a tua fé, Ele faz questão de te honrar em todas as áreas da tua vida. Bispa, mas eu não estou sendo honrada em uma área. Então talvez você tenha que buscar ao Senhor e perguntar: onde o Senhor quer que eu mude? Porque quando Deus olha do céu à terra, Ele vê a mim e a você por completo. Onde é que eu estou no pecado, Senhor? O que é que eu estou fazendo de errado que está dando legalidade a Satanás? Quem está compreendendo isso? Nós vemos que então, que Obadias ele chega e ele dá a notícia a Acabe. E quando Obadias ele dá a notícia para Acabe, Acabe se prepara para receber Elias. E Elias cumpre o que Deus havia mandado. E Elias aparece diante de Acabe. Veja aqui comigo no versículo 17. Diz assim: e sucedeu que vendo Acabe a Elias, disse-lhes Acabe. O que Acabe disse a Elias? O que Acabe disse a Elias? Agora volta para o versículo 7 comigo. Olha a diferença de quem teme a Deus e quem não teme. Olha a diferença das atitudes. No versículo 7. Estando, pois, já em caminho, eis que Elias o encontrou. E conhecendo ele, o que Obadias faz? És tu, ó meu senhor Elias. Você consegue ver a diferença nas atitudes? Quando alguém honra o Senhor, essa pessoa respeita a liderança. Aqui eu não estou falando para você sair vendo um profeta, uma mulher de Deus e já ir dobrando o joelho. Não é isso. Mas eu estou falando a honra que Obadias, por ele temer ao Senhor, ele deu a Elias. Quem está compreendendo isso? E já Acabe, que não tinha temor algum, quando viu Elias, nem chamou o homem de profeta. Chamou o homem do quê? Perturbador de Israel. Elias olha para ele e fala: Eu sou o perturbador de Israel? Você que tem adorado os Baalins, você que tem seguido eles, e eu tenho perturbado a Israel? Olha aqui o que nós precisamos entender disso. Que quando Deus te escolhe, quando Deus quer te honrar, é porque você já o honrou primeiro. Preste atenção nessa frase que eu vou repetir ela. Quando Deus te escolhe e quando Deus decide te honrar, é porque você já o honrou primeiro. Quem foi que começou escondendo os profetas do Senhor? Quem? E sustentou 100 profetas com quê? Dentro do quê? De uma cova. Ele sustentou os profetas do Senhor a pão e água dentro de uma cova, escondido de Acabe, escondido de Jezabel, colocando a vida dele em risco. Tem ideia o que seria chegar essa notícia no ouvido de Jezabel? Jezabel, o seu mordomo, Obadias, tem sustentado 100 profetas do Senhor que você mandou matar. O que essa mulher ia fazer com Obadias? Matar. Você entende que para Deus honrar ele, primeiro ele honrou o Senhor. Algo que nós precisamos aprender é parar de ficar esperando. Tem gente que diz assim: quando Deus me abençoar com tal coisa, eu firmo na igreja. Quando Deus me abençoar nessa área, eu paro de fazer isso errado. Quando Deus me abençoar com aquilo, eu paro de fazer isso. Não, querido. Enquanto você estiver fora da vontade do Senhor, enquanto você não firmar os seus pés na rocha, enquanto você não estiver alicerçado em Cristo, Deus não vai te honrar. Você vai ficar vindo, você vai ficar ouvindo e só vai ficar vendo a promessa acontecer ao redor. Mas no dia em que você se posicionar e falar: chega, a partir de hoje eu vou mudar, a partir de hoje vai ser uma nova história, a partir de hoje aquele velho eu morreu, eu escolho honrar ao Senhor em primeiro lugar.
Obadias foi um exemplo de fidelidade no meio de um reinado ímpio. E aqui eu quero trazer uma pergunta para você. A sua vida tem sido exemplo também? Não precisa responder não. Mas eu quero que você leve para casa essa pergunta. A sua vida tem sido exemplo nessa terra também? Se os seus amigos se espelharem em você e falar assim, a partir de hoje, você é igual a Alisson. A partir de hoje, você é igualzinho a Alisson. Tudo que o Alisson fizer, eu vou fazer. Que exemplo que o Alisson tem sido? Não, a partir de hoje, você é igual ao Anderson. O que o Anderson fizer, eu vou fazer. Que exemplo estamos sendo para a próxima geração? Que exemplo de pai eu estou sendo? Que exemplo de mãe eu estou sendo? Que exemplo de esposa eu estou sendo? Que exemplo de marido eu estou sendo? Que exemplo de amigo eu estou sendo? Que exemplo eu estou sendo nessa sociedade? Porque talvez, querido, querida, talvez eu e você não venhamos ter grandes nomes. Não venhamos ser pessoas tão influentes. Não venhamos ser tão poderosos. Só que podemos ser exemplo para pessoas que lá na frente pode mudar a história de um país. A pessoa que lá na frente pode mudar a história de uma nação. Ou podemos ser exemplo de pessoas que lá na frente vão envergonhar o evangelho. Lá na frente vão começar a vir com a liberalidade. Vão começar a vir com tudo pode, tudo é liberado. Que exemplo nós estamos sendo? Obadias, ele foi um exemplo de homem de Deus no meio de um reinado ímpio. Será que você gostaria que o teu filho se casasse com uma mulher igual a você, mãe? Será que você é o tipo de mulher que você olha para o teu filho e fala assim, eu gostaria muito que meu filho tivesse uma mulher igual eu? Ou será que você é o tipo de mulher que ora para Deus preparar outra pessoa para o teu filho? Porque você não vai suportar ver o jeito que ele vai ser tratado como você trata o pai dele. Será que você, pai, gostaria que sua filha arranjasse alguém igual a você? Que vai tratar ela não como você trata, mas como você trata a mãe dela? Ou será que você ora e fala, Deus, prepara um homem bom para minha filha, porque eu não sou? Será que você é o tipo de funcionário que vai desejar ter dentro da tua empresa que o patrão olha e fala, com esse eu posso contar, com essa eu posso contar? Ou você tem sido o tipo de funcionário que, se você fosse o dono da empresa, seria a primeira pessoa a mandar embora? Será que você tem sido o patrão que um dia você desejou ser? Desejou ter, aliás? Ou você tem sido um patrão que você não deseja ninguém? Precisamos começar a refletir. Será que você tem sido o filho que você vai gostar de um dia ter? Para você que é filho, o jeito que você trata o teu pai e a tua mãe, já pensou que um dia você pode ter um filho que vai te tratar da mesma forma? E você vai gostar? Ah, poxa. Então precisamos começar a refletir. E parar de achar que é só vir na igreja, ouvir a palavra e ir embora. Não. Eu preciso vir na igreja, ouvir a palavra e olhar a minha vida dentro dela. Será que eu estou sendo igual a Obadias? Ou será que eu estou igual a Acabe? Eu sou o causador do problema, mas falo que é o outro. Meu casamento está afundando e a culpa é minha. Porque eu não trato a minha esposa com respeito, porque eu não honro meu marido, porque eu não ajudo em casa, porque eu não quero saber da dificuldade do meu cônjuge, eu quero saber só de mim. Só que a culpa é dele, a culpa é dela. Será que meu filho está se afastando de mim por eu nunca dar um abraço, por eu nunca dar um beijo, por eu nunca dizer eu te amo, mas a culpa é dele que está distante de mim? Eu preciso aprender a ver quem eu estou sendo. Eu estou sendo fiel como Obadias foi? Ou eu estou sendo igual a Acabe?
Estou causando problema dentro da minha família, dentro da minha casa, dentro da minha empresa e acho que a culpa é do outro. Talvez precisamos começar a olhar mais para dentro de nós e dizer: Senhor, eu que preciso mudar. Senhor, eu preciso ser transformado de dentro para fora. Eu preciso ser igual a Obadias. Ainda que tudo ao meu redor seja incrédulo, eu preciso me manter firme no Senhor.